Pessoal, tudo bom? Tudo bom? Todos que estão aí assistindo, muito bem-vindos. Agradeço grandemente a Lilian que aceitou participar aí com a gente. Muito obrigado, Lilian. Você não tem noção de quanto ajuda. E é bom conversar um pouco sobre Libras, porque é uma coisa que, infelizmente, não tem tanto acesso, né? Poucas pessoas falam sobre, poucas pessoas conversam sobre Libras. Então é bom a gente, pelo menos, tentar melhorar esse papo. Muito bem-vindo ao canal Mais Que Um. Hoje estamos conversando com a intérprete de Libras, Lilian, e a gente vai estar batendo um papo. Se você quer acompanhar também pelo celular, estamos no Instagram ao vivo, tá bom? Segue lá. Lilian, quer falar suas redes sociais para o pessoal te seguir, conhecer? Mas aqui no Instagram mesmo que eu utilizo, né? Lilian, intérprete de Libras. Pode seguir esse canal aqui, que é onde eu posto mais informações sobre Libras mesmo, trabalho, coisa do tipo. Começou a sua paixão por Libra? Sim. Bom, né, deixa eu me apresentar, já fui apresentada, mas sou a Lilian, sou a intérprete de Libras. E eu me identifiquei com essa parte da Libras a partir da igreja. Eu sou evangélica, sou de congregação. E eu vi num culto uma interpretação e aquilo ali me chamou a atenção. E eu falei assim, quero aprender, quero entender como que o surdo também está entendendo o que está acontecendo. E aí fiz contato com o surdo que estava no dia na igreja, fiz a parte da leitura labial mesmo, que era o que eu sabia, não sabia nada, nem o básico, nem o abecedário, nada. E aí fiz contato com ele, conversei com ele da minha forma, e aí nos tornamos amigos. E ele foi o meu primeiro professor, onde começou a mostrar a parte básica, a parte dos sinais de oi, bom dia, boa tarde, boa noite, prazer, essas coisas. E aí foi dali que eu fui crescendo o amor pela Libras, que eu fui percebendo e conhecendo aquele movimento, aquela situação, e falei, é isso que eu quero fazer, e pronto. Legal. Mas vamos lá, Lilian. Você já falou como você começou, como você iniciou nas Libras, assim. Mas o que eu queria perguntar para você de início, assim, fora isso, você depois que você descobriu a Libras, você pensa em fazer alguma outra coisa? Ou você fala, não, me encontrei, é aqui onde eu quero ficar, é aqui o que eu quero fazer da minha vida? Você pensa em um dia fazer outra coisa além de Libras? Olha, no momento não, gente. Tenho que confessar para vocês que realmente, depois que eu conheci a Libras, eu falei, realmente era o que faltava, eu acho, na parte profissional. Assim, já trabalhei em outros locais, sou formada em TI, né? E não tinha me encontrado em nenhuma profissão até o momento, mas a Libras foi algo que realmente me chamou, assim, e eu não vejo, por enquanto, outro caminho. Estou galgando, estou fazendo alguns cursos, tanto que futuramente agora eu vou fazer um curso de guia-intérprete, que é para surdo cego. Então, são coisas assim que realmente é na Libras mesmo, não tem outras coisas. Entendi, mas assim, deixa eu perguntar assim, por curiosidade, também sou uma pessoa que sou leigo em Libras. A Libras, existe por exemplo, existe Libras, existe alguma especialização? Porque uma vez eu escutei uma pessoa falar que existem pessoas que se comunicam às vezes até pelo toque. Seria isso também? A Libras também consegue alguma parte de Libras, alguma coisa assim? Não, aí seria mais a parte do surdo cego, talvez, porque o surdo cego tem algumas pessoas que têm a percepção aqui na mão ou a percepção nas costas, então a pessoa faz o sinal e ele sente o sinal, sente a palavra. Na parte do toque seria isso mesmo. Interessante, tá vendo? Uma área que eu particularmente não conhecia. Aí é bom para quem tá aí aprender um pouco. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, assim. Libras, né? Essa é uma pergunta até que veio de um dos inscritos e é bom para esclarecer para o pessoal. Libras é uma linguagem universal? É uma linguagem sul-americana? Da onde vem Libras, assim? É algo só nosso, seria? Olha, seria muito bom, viu, gente? Se fosse só nosso, se fosse tudo igual, ia ser maravilhoso. Eu ia amar, mas infelizmente não é universal, porque cada país tem a sua língua, né?
E também cada estado tem a sua língua. É a mesma coisa, por exemplo, como sotaque. Então, mineiro tem um jeito de falar, carioca tem outro jeito. E a Libras é a mesma coisa. É uma língua que muda constantemente. É igual a língua portuguesa, não teve alteração de acentos, palavras separadas que antes eram separadas pelo apóstrofo, agora não é mais. A Libras é a mesma coisa. Nossa, que legal. Eu achei que, assim, na minha percepção, tá? Eu achei que Libras era um negócio assim. Libras é brasileiro, então todo local falaria a mesma língua, mas é interessante saber que existem sotaques, assim, eu não tinha a menor ideia de que existia sotaques para Libra. Você tem algum sotaque assim que você conseguiria mostrar pra gente, ou falar pelo menos? Ai, mostrar é um pouco difícil, mas, gente, olha, eu já tive experiências com surdos. E, por exemplo, alguns surdos, eles balbuciam algumas palavras, dependendo do surdo, do contato que ele teve com a família, ele tem algum resquício da língua mesmo do local onde ele vive. Então, por exemplo, um surdo carioca, ele puxa o R, tá, gente? Então, só vendo pra vocês entenderem, não tem como explicar. Só vendo mesmo. Tipo, o Xia igual a chaleira. Essa também é uma pergunta que veio no escrito, assim, que eu achei muito, muito legal, tá? Desculpa se pode ser até ofensivo, acredito eu que não, mas porque toda pessoa que faz Libras tem que fazer um gesto, uma careta, algo do tipo. Você vê até, por exemplo, em traduções assim, até sérias, eles fazem algumas caretas, eles fazem algo assim que, para nós, né, seria até meio cômico. Sim. Mas tem um porquê dessas caretas? Olha, gente, tem muito sentido. Inclusive, hoje eu tive uma experiência em relação a isso. No caso, né, não são caretas, mas as expressões faciais, elas fazem parte da Libras, assim como as expressões corporais. Então, por exemplo, quando a pessoa está falando alguma informação e a gente está traduzindo essa informação, se a pessoa está brava, se a pessoa está triste, se a pessoa está alegre, a gente tem que fazer o surdo entender a mesma emoção. Então, por exemplo, a pessoa tá brava, tá falando forte, tá falando alto, a gente tem que trazer na tradução a mesma intensidade da pessoa. Se ela tá brigando com alguém, se ela tá falando alguma coisa, a gente tem que fazer o surdo sentir a mesma coisa que a gente sente. A gente se sente incomodado com essa situação. Por exemplo, ver alguém brigando, acontecendo alguma coisa, né? Fica preocupado, tá? O surdo tem que ter a mesma sensação. Então é por isso que a gente utiliza as expressões faciais e corporais. Ah, entendi. Tipo, nossa, agora realmente faz sentido, né? A pessoa tá triste, você tem que utilizar. Nossa, vocês fazem por acaso teatro? Porque é algo. Eu acredito que seja algo muito complexo, né? Você tem que passar também a sentimento. Nossa, é complicado, hein? A emoção. Tem sim. Nossa, eu jamais imaginaria isso. Espera aí que tem uma pergunta para você. Qual foi a sua maior dificuldade com Libras? Ó, pergunta muito interessante. O que mais você sentiu dificuldade de aprender, que você falou, nossa, isso é muito complicado? Fazer a voz do surdo, gente. Eu ainda tenho dificuldade, porque assim, a gente, por exemplo, quando o surdo vai fazer uma palestra, alguma coisa, que eu participo, eu sou daqui de São Bernardo do Campo, né? E aqui tem a Associação São Bernardo do Surdo. Então, geralmente tem alguma palestra, algum evento, que o surdo ele quer falar alguma coisa para a comunidade, quer dar um aviso sobre a associação, e a gente que tem que fazer a voz. Nós, como intérpretes, fazemos a voz do surdo. Então, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade nessa parte. Porque cada surdo tem um jeito. Então, tem surdo que vai fazer o sinal um pouco mais rápido, tem surdo que vai fazer o sinal um pouco mais devagar. Então, até você pegar o contexto daquele surdo, é muito difícil. Essa é ainda a minha maior dificuldade. Nossa, eu não sabia. Então, a voz do surdo seria o jeito com que ele faz os gestos com a mão, com que ele se comporta, a velocidade que ele gesticula, seria isso?
Exatamente. E o contexto é totalmente diferente do português. Então, a gente tem que pegar os sinais, construir aquele contexto e passar para vocês, quando eu passo a voz. Então, não é, tipo, palavra por palavra certinho. Ele monta aquele contexto, aquele cenário, e eu tenho que passar na forma do português. Nossa, que legal. Ó, veio outra pergunta aqui muito boa, muito obrigado. Já aconteceu de você interpretar algo que te deixou com vontade de rir ou com vergonha? Olha, já aconteceu? Gente, olha, se eu contar pra vocês, surda é uma pessoa assim muito sincera. Então já aconteceu e vai acontecer sempre. De, por exemplo, falar algum comentário, sei lá, tá com o pessoal assim, aí tem um ouvinte junto e o surdo quer falar alguma coisa. Aí o ouvinte fica curioso. O que ele falou? Não sei o que. Você fala, então, ele te chamou de gordinho, de que você precisa fazer uma dieta, sei lá, tipo, alguns constrangimentos, assim, acontece. Essa deve ser engraçada, eu jamais fazia ideia disso. Surdo é muito sincero, gente. Se tiver feio, vai falar que é feio, se tiver gordinho, vai falar que é gordinho e vida que segue. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Tá, agora deixa eu te perguntar uma coisa assim. Para nós que não conhecemos Libra, qual que é a importância da Libras hoje no Brasil? É a comunicação, porque imagina, por exemplo, já aconteceram casos de eu chegar num local, um exemplo, o banco. O banco tá lá fazendo o atendimento, tá chamando as pessoas, tem lá o painel mostrando o número, certo? Você chegou lá, pegou sua senha e ok, você tá esperando para ser atendido. Só que esse painel quebrou. E o que acontece? As pessoas começam a chamar as pessoas pelo número. E o surdo não vai ouvir. Fato. Então, é muito importante por conta da comunicação. Porque se o surdo ele perde essa informação, ele não vai ser atendido. Já aconteceu muitas vezes no médico. Imagina, a pessoa fica lá esperando para ser atendida, tá com dor, tá passando mal, e aí aconteceu um problema no sistema e eles começam a chamar as pessoas. E o surdo faz como? Verdade, eu jamais tinha pensado desse lado. É. Nossa, eu acho que isso deve acontecer até na saúde e entre outras coisas, né? Em tudo, em todas as coisas, porque surdo praticamente, gente, é normal, tá? Vai em todos os lugares que a gente vai normalmente. Também tem os atendimentos que a gente tem, né? Só precisa ser mais acessível mesmo. Isso é um fato. A gente tem, assim, às vezes, pode até ser um erro nosso, de, às vezes, ver o surdo como uma pessoa deficiente que não tem capacidade de fazer nada, mas a realidade é que eles fazem tudo, desde trabalho, estudo, faculdade, universidade, pós-graduação. Isso é realmente uma coisa que a gente pode estar pecando nessa questão. Eu jamais tinha pensado por esse lado, assim. Por não conhecer mesmo, tanto é que tem a experiência de um professor meu, que ele me deu aula na pós. Gente, se vocês encontrarem com ele, vocês jamais vão falar que ele é surdo. Nunca. Nossa, porque sério? Ele conversa normalmente. Ele tem a leitura labial perfeita e a voz dele também perfeita. Por quê? Desde pequeno ele teve acompanhamento com fono. Por quê? A família incentivou muito essa parte. Tanto que ele conta que a mãe dele, por exemplo, escrevia na casa várias coisas. Então ele foi aprendendo as palavras a partir da mãe dele. Depois ele foi melhorando e foi aumentando as palavras e virando frases. Então a mãe dele escrevia, por exemplo, porta. Aí acrescentava na porta. A porta é azul. Um exemplo. A porta é azul. A porta que você entra é azul. Então ela foi acrescentando palavras. Ela escreveu na casa inteira. E ele aprendeu dessa forma, o português e a parte de falar também. Isso é uma coisa assim que é importante para. Isso é uma coisa que é muito importante, incentivar a família. Eu acho que tanto para surdo quanto para outras coisas, a família é essencial. Onde eu morava antigamente, ali no Bristol, tinha um rapaz surdo, né? Surdo, mudo,
Não, é errado falar surdo-mudo, não é? Gente, a única deficiência é só no ouvido mesmo, viu? As cordas vocais estão perfeitas. Até porque tem surdos que eles falam, né? Com dificuldade, sim, porque acredito eu que deve ser uma coisa complicada você falar sem nunca ter ouvido nada, né? Timbre, vocal, altura, deve ser uma coisa muito difícil, mas é algo que acontece, né? Sim, mas inclusive tem experiências em relação a isso. O surdo, ele aprende aqui, ó. Ele põe a mão aqui, literalmente no seu pescoço, e aprende a diferença das fonéticas. Sério? Isso também é um trabalho de surdo. Consegue também. Nossa, que legal. Eles põem a mão aqui assim, ó, e percebem a força, né? Que você está falando, qual que é a forma da palavra. Caramba, que legal. Deixa eu só ver o pessoal tá falando aqui, tá interagindo. Conheci um surdo que criou um sinal para mim, para o meu nome, para não precisar escrever letra por letra. É isso mesmo? Existe isso? Claro, existe. Eu tenho também, tá, gente, meu sinal, porque senão o surdo vai ficar lá cansado de ficar escrevendo meu nome, né? Várias e várias vezes. E aí cada um recebe um sinal de acordo com a característica da pessoa. Então, por exemplo, eu tenho várias sardinhas aqui assim, ó. E aí o surdo que escolheu o meu sinal me fez um sinal aqui, assim, por causa das minhas sardinhas, e é uma característica minha. Então, toda vez que alguém fizer referência a mim, ele vai fazer esse sinalzinho. Ah, que legal. Então, por exemplo, porque o nome realmente não tem como você fazer algo... como eu posso explicar? Não tem como você fazer toda vez... Anderson, o cara tem que escrever toda vez a letra. É interessante ele ter um negócio que marca e tal. Nossa, interessante. Eu não fazia ideia. Muito, muito boa a pergunta. Ó, vamos responder umas perguntas, depois a gente continua. Lilian, se você tiver com pressa ou estiver te atrapalhando, você avisa a gente aqui, tá bom? Mas é que o pessoal está engajando, o pessoal está conversando. Vamos aproveitar para a gente abrir um pouco esse papo sobre Libras. Qual foi a sua maior experiência interpretando? A gente, assim, maior, eu acho que não tive ainda, porque todas as experiências, elas são diferentes. Eu nem sempre estou no mesmo assunto. Então, estou no contexto religioso, é uma experiência. Estou no contexto empresarial, é outra experiência. Estou no contexto live, é outra experiência. Então, sempre tem alguma coisa, assim, diferente. Sempre é um novo aprendizado, uma nova experiência que eu passo. Nada, por enquanto, assim, espetacular. Entendi, mas deixa eu te perguntar. Teve algum caso assim que chegou a te emocionar de você falar, nossa, eu jamais estaria passando por isso ou vendo isso se eu não tivesse escolhido isso para minha vida, de ser intérprete de Libras? Falando desse jeito aí a gente, né, lembra de alguma coisa. Teve um caso bem no comecinho, quando eu tava com a Libras, o que aconteceu? Eu até brinco, eu falava sempre pra minha mãe, falava, nossa, depois que eu aprendi Libras, parece que eu virei um imã de surdo. Todo lugar que eu vou tem um surdo me esperando, praticamente. E aí, uma vez, a gente foi em um casamento, né? E era no Paraná, gente, longe pra Dedéu, lá quase no final do Paraná. E aí, tá bom. Chegando lá, que eu vejo uma movimentação assim, eu dou uma olhadinha, né, e tal. E tinha um surdo nesse casamento. E a intérprete que estava acompanhando ele, ela só deixou ele à vontade, assim, né? Não foi interpretando toda hora e tal, não sei o quê. E eu sempre tento fazer amizade com essas pessoas. Sempre tento... Oi, tudo bem? Eu sei Libra. Aí eu chamei ele assim de cantinho, né? Saudei ele, cumprimentei ele assim. E aí eu comecei a interpretar para ele o casamento. E aí teve uma hora que teve uma parte da cerimônia, tudo, e foi assim, uma experiência diferente, uma experiência maravilhosa, porque eu aprendi também muitas coisas, muitos sinais novos que eu não sabia, eu estava no começo ainda, e eu fiquei encantada com aquilo por poder conseguir conversar com uma pessoa que era de outro estado, que era de outro lugar, tinha alguns sinais diferentes, né? Mas eu consegui me comunicar legal com ele, e foi uma experiência muito boa. Ah, que legal. Vou até voltar no caso que eu estava contando,
que volta um pouco a falar sobre a questão do apoio familiar. Eu conheci uma pessoa que morava ali no Bristol que ele falava, mas ele nunca tinha feito Libras. Ele era um surdo e nunca tinha feito Libras. Eu lembro um dia que chegou a ser muito cômico, porque o que aconteceu? A pessoa veio falar de Deus, a gente sabe que tem muitas pessoas evangélicas que vão de porta em porta, e hoje em dia, falar de Deus, falar sobre religião, é uma coisa que se tornou muito comum. Então, o que aconteceu? Essa pessoa foi falar para esse rapaz, eu estava na rua, eu estava voltando da academia, eu estava na rua e eu vi a pessoa pregando, normal, até então ele não sabia que ele era surdo, estava pregando, e num certo momento eu passei do lado, o surdo, né? Ele estava olhando para uma cara assim, sabe, de tipo, tá, legal, não estou entendendo nada. E ele pegou e falou assim, passei do lado e falei assim, desculpa, mas ele é surdo, ele tem dificuldade para se comunicar, precisaria de alguém para traduzir isso para ele. Nisso, pulou uma pessoa de trás e falou assim, peraí que eu sou intérprete de Libras, eu vou falar tudo para ele agora. E ela começou a se comunicar. Só que ele nunca, na vida, tinha feito Libras. Aí ele ficou com a mesma cara de, tá bom. Aí eu dei uma risada, eu falei assim, moça, desculpa, mas ele não fala Libras. Ela olhou com uma cara de tão assustada, de tipo, meu Deus, como um surdo não fala Libras? Que eu fiquei até chegar. Eu falei, olha, moça, vai ser difícil você falar de Deus, porque como ele se comunicava? Vou dar um exemplo. Ele falava assim, vou para a igreja hoje. Ele falava assim, ó, vou, né, de ir para a igreja hoje. Aí, beleza. A gente tinha, por exemplo, tinha os sinais dele. Exatamente. Eu conseguia, teve um tempo que eu consegui me comunicar bem com ele, mas por convivência. Por exemplo, ele chegava pra gente assim, ó, ele fazia assim, né? Sempre assim, ontem eu fui pro forró. Ele fazia assim. Então a gente se... Desculpa, tem surdo aqui na live, eu esqueci, gente. Tem gente pedindo pra traduzir aqui, ó. Ai, ó, tá vendo? Mensagem. Não tem tradução? Desculpa. Tem tradução, sim. Gente. Esqueça que aqui esse perfil é surdo, né, gente? Pessoal. Cadê? Fato. Pode continuar. Então, mas essa que a gente estava falando dessa questão da importância de uma... Vou falar um pouco, acho, mas não sei se faz diferença para você eu falar um pouco mais pausado ou não, né? Porque você também está gerenciando as suas coisas aí, mas a sua live aí também. Mas o que é legal é que, assim, você vê a importância da família, o apoio de ter um pai, uma mãe te ajudando desde sempre, desde pequeno, sabe? Desde lá de trás. Quando, acredito eu, o surdo não tem esse apoio, eu acho que as dificuldades deles se tornam enormes, gigantescas, né? Na minha opinião, posso estar errado, corrija-me se eu estiver errado. Então, realmente, esse apoio, né, essa rede, assim, de apoio mesmo da família é a base mais importante que precisa ter. Porque, por exemplo, tem alguns surdos que falam, meu pai, minha mãe não sabe Libras e tal, e fica difícil conversar com a minha família, não tenho contato com meu pai, com a minha mãe. Então, o surdo, muitas vezes, ele se sente sozinho. Às vezes, em reunião de final de ano, alguma coisa, festa de família, o surdo tá lá sozinho, porque a família não sabe, não tem contato com ele. Então é difícil, mas o apoio da família sempre é muito importante. Entendi. Aproveitando falando de apoio da família, qual que é a importância da Libras, não sei se seria da Libras, no Brasil hoje? Qual a importância que você consegue enxergar, assim, dessa língua, não sei se eu posso falar língua, ou se tem um termo certo para isso.
O termo certo mesmo é língua. Linguagem não, porque linguagem, por exemplo, é a comunicação visual, né? O que você vê. A televisão, um comercial, alguma coisa no YouTube, um vídeo, uma imagem, isso daí é a linguagem, né? Agora, por exemplo, língua mesmo é a comunicação que a gente está fazendo aqui, tanto o português quanto a Libras. Então é língua mesmo. Ah, entendi. Mas assim, qual a importância que você vê hoje no Brasil? Você consegue ver uma coisa assim, olha, é importante por isso, é importante por aquilo? Você consegue ver algo a mais que, às vezes, nós não temos essa visão? Então, eu consigo perceber, por exemplo, até pela questão mesmo da falta de comunicação, entendeu? Que nem eu comentei sobre a pessoa que estava lá no banco, que chegou e ela precisava ser atendida, não tinha ninguém que sabia Libras. Então, é mais a parte da comunicação que tem essa falha, que tem essa falta, essa quebra de comunicação. Então, as pessoas, elas precisam, que nem, por exemplo, na escola a gente tem o inglês, ok, mas aonde aqui no Brasil que a gente usa o inglês? É muito difícil. Tem uma língua dentro do nosso país que é usual praticamente todos os dias, toda hora, todo momento tem alguém usando Libras e a gente não sabe. Verdade, isso é um fato. Realmente, eu não tinha parado para pensar por esse lado, de questão de... realmente, é uma língua que eu acho que seria muito importante que, né, as pessoas aprendessem, porque numa situação dessa, é complicado mesmo você colocar... Vou dar um exemplo. Numa situação de emergência, chega uma pessoa surda num hospital, machucado, como que ele vai se comunicar o que ele tem, o que ele está passando, se não tem alguém ali? Se torna uma situação muito difícil mesmo. Imagina, nós temos dificuldades falando, às vezes com dor, de nos comunicar. Imagina uma pessoa com Libras, deve ser uma coisa muito, muito, muito difícil hoje. Hoje em dia, na verdade, as pessoas, elas adaptam, né? Então, por exemplo, não sei Libras, escreve. Mas nem sempre o surdo vai saber escrever, gente. É verdade, é verdade. Porque, assim, né? Eu acredito que posso estar errado. A escrita, ela também demanda um tempo, né? Então, às vezes, o surdo não tem esse tempo, não tem o acesso. Escola mesmo, vamos falar de escola. Antigamente, a gente via muito menos surdos dentro das salas de aula. Era raro você ouvir essa pessoa é surda. Eles eram meio que marginalizados, não sei se essa palavra é certa, mas eles eram jogados meio de escanteio, ficavam em casa, não tinham acesso à escola, a muitas coisas que as crianças normais tinham. Então, realmente, cai nessa questão aí, né? De saber escrever. E hoje em dia, cada vez que você vai, você encontra pelo menos um surdo, gente. É verdade. Hoje em dia, nas escolas, você vê que tem professoras que já sabem lidar com essa situação, né? Eles estão trazendo um pouco mais essas pessoas que têm essa deficiência. Eu não sei se o certo seria falar deficiência, né? Para dentro do nosso convívio, que antigamente nós não tínhamos. Deficiência mesmo. Porque quando você fala, por exemplo, ele é portador de deficiência, ele é portador de tal coisa. Não, gente, ninguém surdo não carrega a surdez, cadeirante não carrega a cadeira, não. A cadeira que leva ele, então é só deficiência mesmo. Estão falando aqui, conte a experiência que fez você se sentir muito realizada por ser intérprete. Tem alguma experiência que você falou, nossa, agora eu estou muito bem em ser intérprete, sabe? Alguma coisa que você sentiu assim, muito bem. Tem algum caso? Olha, de fato, assim, eu acho que é uma realização, assim, todo dia, né? Sempre quando você interpreta alguma coisa, alguma situação, é algo que você fala assim, nossa, podia ter mais pessoas para interpretar, para trazer a informação para essas pessoas que precisam, porque realmente é algo que falta muito ainda na sociedade. Então, por exemplo, hoje já tem muita coisa, já tem acessibilidade nas lives, nos vídeos, no Instagram, no Facebook, tem muitas pessoas que estão lá mostrando Libras e tudo, mas ainda falta muita coisa. Verdade. Agora eu vou te fazer uma pergunta assim,
eu acredito que nessa questão, não sei se nós concordaríamos, perdão. Você acha que Libras deveria ser obrigatório em escolas, em universidade? Deveria ser uma coisa, não, uma pessoa é professora, a pessoa tem que aprender Libras? Você acha que deveria ser uma coisa obrigatória, sim ou não? Então, na minha opinião, eu acho que sim, porque como eu comentei com você anteriormente, né? Por exemplo, o inglês a gente dificilmente utiliza em algum lugar, é mais em palavras que a gente vê na televisão, na internet, sei lá, algum jogo, alguma coisa que a gente usa assim, não é constantemente. Agora, o surdo, a gente está encontrando ele em todos os lugares, tanto na escola quanto na faculdade. Então, é importante também o professor, às vezes, saber ter essa parte de comunicação, porque senão o surdo ele vai ficar sempre dependente do intérprete. Ok, legal, intérprete é uma profissão boa, eu gosto da minha profissão. Mas, por exemplo, pensa assim, você conseguir conversar com o seu aluno, você conseguir conversar com o seu paciente, com a pessoa que vai lá no médico pedir ajuda, seria um diferencial, né? Entendi. Eu acho que deveria, na minha opinião, né? Me corrija, é a minha opinião, não tem muito o que corrigir. Mas eu acho que não deveria ser obrigatório, eu acho que deveria ser incentivado. Vou dar um exemplo que eu acredito. Por exemplo, um professor. Se ele é professor e tem Libras, eu acho que ele deveria ser bonificado, algo a mais. Porque o que acontece? Hoje no Brasil a gente sabe que se você obriga uma pessoa a fazer alguma coisa, a pessoa vai fazer aquilo muito de qualquer jeito. Então, se torna algo, assim, feito nas coxas, vamos dizer. Então, eu acho que o legal seria a gente bonificar e ajudar os profissionais que querem. Não, eu quero fazer Libras, eu vou ter uma bonificação para isso. Então, essa é a minha opinião, né? Claro, eu respeito a sua, mas eu acredito que seria um pouco melhor. Sabe, o médico saber Libras deveria ter uma bonificação, ter algo que incentivasse. Como em inglês, né? Mas é que hoje em dia, gente, eu entendo a opinião dele, mas é que hoje em dia essa questão de incentivo, as pessoas confundem muito. Tipo assim, que nem você falou, por exemplo, dá alguma coisa a mais, ok. Eu vou falar pra você, tem muitas pessoas que eu conheço que estão na Libras, porque hoje a profissão da Libras cresceu muito. Então o interesse delas é esse aqui. Porque você vê muita defasagem, você vê muito erro na hora que a pessoa está interpretando. Então você fala assim, gente, como que uma pessoa está fazendo isso com um surdo? E está recebendo para isso? Então, infelizmente, não, eu entendi o seu ponto de vista, ok. Seria legal mesmo um incentivo. Incentivo é uma palavra bonita, é importante. Mas tem muitas pessoas que elas vão aproveitar dessa situação para se beneficiar. Verdade. Então, eu acho que pelo fato de ser obrigado, a pessoa, na verdade, assim, ela teria que fazer de qualquer jeito. Tudo bem, vai fazer de qualquer jeito, bom ou ruim, mas pelo menos ela teria um conhecimento. Todas as pessoas teriam um pouco de conhecimento, nem que fosse básico. Entendi. Realmente faz sentido, né? Porque acho que a pessoa pegaria o básico. Você conseguiu mudar a minha opinião nesse sentido. É que o Brasil também não é um país que ele aceita muito bem a diferença, nós sabemos disso. Ainda mais uma pessoa deficiente, tanto que a gente vê não só dificuldade para acessibilidade para surdos, mas como cadeirantes, como cegos. Você vai no metrô mesmo, o desrespeito com pessoas cegas é gigantesco. Essa é a realidade. Quantas vezes você entra e a pessoa cega precisa daquela marcação do chão, você entra, cadê a marcação? Entendeu? Ou tá bem mal feita, ou às vezes é difícil até para ele entender para onde vai, qual linha, o que ele vai fazer. Brasil, né? Sim, verdade. Tanto é que teve também uma amiga minha que ela utiliza, por exemplo, o cão-guia. Gente, é um cachorro lindo, maravilhoso, mas ele é um profissional. Ele foi contratado para aquele serviço. Não brinquem com ele. Porque aconteceu dela entrar, por exemplo, num lugar lá num restaurante ou num café
E a pessoa perguntou para ela: olha, eu posso brincar com o seu cachorro? E ela falou: não, porque ele está em horário de serviço, né? Porque se você brincar com ele, ele vai entender o quê? Que é descanso, que é folga, que ele pode descansar. E a pessoa não respeitou. E como ela era cega, ela não viu, né, a situação. Então a pessoa foi até o cachorro, brincou com o cachorro, e quando ela tentou levantar, quando ela tentou sair, o cachorro ficou. Por quê? Porque ele entendeu que era descanso. Entendi. Nossa, é isso. Olha a situação que é complicada. Tá vendo? Numa situação dessa, você acaba com o dia de uma pessoa porque, vamos dizer assim, uma pessoa com poucos amigos, para não falar um adjetivo para essa pessoa, fez algo que não devia, né? Quis fazer uma gracinha, é lindo, é maravilhoso. Gente, respeito. Eu acho que respeito começa desde aí, sabe? Desde criança. Isso é verdade, eu concordo. Tem que ser ensinado, na verdade. Eu acho que tem muitas informações que as pessoas às vezes não conhecem. Mas aí, a partir do momento que você conheceu, ok, gente, respeita. É simples. Exatamente. E falando em educação, assim, que a educação tem que vir de berço, vou te fazer uma pergunta que veio aqui, mandaram para mim, e eu também tenho essa dúvida. Qual a melhor idade para se aprender Libras? A pessoa tem que aprender desde bebê, a pessoa tem que aprender desde adulto? Qual que a melhor idade? Então, eu acho que quanto antes, melhor, né? Desde cedo, desde pequenininho. Eu já ouvi relatos de crianças, por exemplo, que começaram a aprender com meses. Por quê? Porque a criança é muito visual quando ela é pequenininha. Ela tem a parte, né, auditiva, no caso dos ouvintes, mas ela é muito visual. Então, tudo que você faz, que você coloca na frente dela, chama muita atenção, o olhinho dela acompanha. E a Libras, como ela é muito visual, eu acredito que ela precisa começar cedo. Porque também é uma língua que vai ter modificações o resto da vida, igual a língua portuguesa. E outras línguas. A língua, ela vai evoluir, seria essa a questão, né? Ela vai trazer novos adjetivos, né? Me corrija se eu estiver errado. Vai trazer novas palavras, gírias, maneiras talvez até mais simples de falar ou interpretar alguma coisa. Sim, realmente, sempre está mudando, sempre tá acrescentando alguma coisa, melhorando alguma coisa. Antes era de um jeito, era mais difícil. Agora está mais simples, está simplificando. Sempre ela vai ter essa alteração, essa melhoria, né? Antigamente, uma vez eu vi uma pessoa falando Libras e era um negócio muito com a mão, assim, a pessoa, né, há muito tempo, era muito com a mão. Hoje você percebe que a pessoa fala muito com o corpo. Ele usa movimento, ele faz. Antigamente, não sei, corrija-me se eu estiver errado, mas eu acredito que antigamente o pessoal deveria usar mais palavras, né, para se comunicar. Por isso que a pessoa ficava, né, Então, hoje em dia eles estão dando muita importância para essa questão da expressão expressão facial e da expressão corporal também, porque isso está trazendo muita riqueza para a língua. Ah, legal. Agora, aproveitando para falar sobre mãos, veio uma pergunta aqui muito boa e eu não sei, né, como seria, mas uma pessoa que é surda, mas tem deficiência motora, ou, por exemplo, tem algum problema, não tem um braço, ou, sabe, tem alguma deficiência que não consiga movimentar no direito ou corretamente, ela conseguiria falar Libras ou ela teria que partir para outra coisa, mesmo ela tendo visão, sendo só surda e a deficiência motora? Tem como ela aprender Libras ou tem que ser outra língua? Tem sim. Inclusive, eu tenho um amigo surdo, que é o Matheus, não sei se ele está aqui na live, mas ele tem a deficiência motora também dos braços, a deficiência da mão ser um pouquinho atrofiada. E olha, gente, se eu comparar, eu acho que ele fala Libras melhor que eu. Então tem como. Ele teria só que se adaptar para falar com uma mão, seria essa a questão? Isso. Então, as duas mãos mesmo dele têm dificuldade, mas ele consegue se expressar perfeitamente. Entendi. Agora, aproveitando uma pergunta que veio, que às vezes a gente até vê um meme, né? Que, assim,
surdo consegue escutar uma música, entender uma música? Porque às vezes a gente acaba vendo aquele meme né, na internet que assim, imagina um surdo no show do Eminem. A pessoa bota aquele desenho do Naruto lá que ele fica fazendo 1 milhão de gestos rápidos. O surdo depende só dos gestos ou ele consegue entender uma música de outra maneira, por vibração ou algo do tipo? Isso, você falou a palavra certinha, vibração. Tanto é que eu já vi em alguns lugares, por exemplo, acho que foi nos Estados Unidos, eu não lembro o lugar agora, mas tinha uma mochila que eles utilizaram para surdos irem em show. Então, essa mochila, ela fazia a vibração nas costas. Então, por exemplo, dependendo da música, ela fazia a vibração nas costas de acordo com a música. Então, o surdo percebe. Ou até aquelas caixas de som mesmo, que fica na frente do show, também ele tem a percepção. Por exemplo, em locais, igreja. Ou aqueles bancos de madeira, gente, são perfeitos. Banco de madeira transmite o quê? Vibração. Então, o surdo percebe. Entendi. E pela batida, pela vibração, faz sentido. Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão, sabia? Eu sempre achei que seria eu achei que deveria ser algo de vibração, mas nossa, é muito interessante saber que eles conseguem perceber dessa maneira. Ou seja, eles conseguem curtir a música assim como nós, de uma maneira diferente, mas ele consegue curtir, se divertir assim como nós. Sim, inclusive eu já encontrei surdo no ônibus, tá, gente? De fone de ouvido, viu? É pela vibração. Aí eu brinquei com ele. E falei, você é surdo do Paraguai, né? Não é possível. Como? De fone de ouvido. Mas é a percepção, é a vibração, é tudo isso, é um conjunto. Que legal. Realmente algo inusitado. Você é uma pessoa surda com fone. Mas é algo que eu ficaria assim, olha, acho que esse cara tá me enganando, não é surdo, não. Tá. Pois é, então eu achei estranho, eu falei assim, me ensina aí como você tá ouvindo esse negócio. Tá, agora me fizeram uma pergunta aqui, deixa eu ver. Qual é a relação dos surdos com a música? Olha, interessante. Relação em que sentido, gente? Não sei, eu acho que para tocar, não sei se um surdo conseguiria tocar algum instrumento ou algo do tipo. Conseguiria ou seria só instrumento de percussão? Ele conseguiria, vou dar um exemplo, tocar um instrumento de sopro, um instrumento de corda, ou o surdo se limitaria a um instrumento de percussão, uma bateria, algo do tipo? Não, conheço que toca violino. Sério? Conheço surda que toca órgão, que toca vários instrumentos, gente. Toca violão. O que você der pra eles, estão tocando. Caramba, que legal. Eu na minha pouco conhecimento, eu achei que o surdo ele se limitaria, né? Tá vendo como é importante a gente abrir esse papo? Eu achei que o surdo se limitaria à percussão, porque seria algo como batida. Jamais imaginei que um surdo tocaria violino ou algo, um instrumento de sopro, algo do tipo. Mas tem surdo que toca violino sim, viu? E toca instrumento de sopro também, tudo. Lógico que, por exemplo, o ensino é um pouco mais difícil, mais detalhado, tem sinais próprios da parte da música também. O surdo aprender e ele demora mais tempo porque ele sente o instrumento, sente a vibração, igual faz a vibração da voz. Ele tem que sentir toda essa parte para ele poder ir pegando o conhecimento, né? Nossa, que legal. Aproveitando essa parte de música, de vibração, você já chegou a se emocionar, por exemplo, com alguma interpretação que você fez? Isso daqui foi uma pergunta também que o inscrito fez. Muito obrigado. Continuem perguntando. Vamos arrancar o couro da Lívia hoje. Sim, gente. Sim, olha, não é porque eu sou pisciana, não, mas eu sou muito chorona. Mas eu acho muitas interpretações bonitas, maravilhosas. Por exemplo, quando é uma poesia, quando eu sinto alguma coisa de interpretar, alguma frase que eu vi, eu achei legal, eu quero passar por tudo.
Ou então, por exemplo, eu tô lá interpretando alguma coisa e eu percebo que o surdo, ele tá emocionado. Aí eu me emociono junto também. Aí já vai tudo junto, a emoção. Deve ser. Aproveitando esse AD, falando sobre local, vou aproveitar o gancho e vou também já mandar uma pergunta que uma inscrita também fez. Qual foi o lugar mais importante que você interpretou? Assim, um lugar que você falou, eu não acredito que eu estou aqui fazendo uma interpretação de Libras. Olha, eu tenho esse lugar, viu, gente? Foz do Iguaçu, eu interpretei Diante das Cataratas. Meu Deus. Lugar lindo, maravilhoso, perfeito. Eu não sei explicar o que eu senti. É a percepção, assim, da grandeza daquele lugar, da grandeza de Deus, que você fala assim, muito obrigado, Deus, por esse momento, porque foi realmente emocionante. Foi muito bonito contar a história daquele lugar, interpretando. Foi maravilhoso, foi sensacional. Eu realmente deve ser uma coisa muito gostosa, assim, que a Libras te proporcionou, né? Algo que talvez com outra, certeza que com outra profissão você não estaria naquela situação. Deve ser uma sensação muito, muito gostosa mesmo. Sim, verdade. Realmente foi uma sensação assim que não tenho como descrever, gente. Foi maravilhoso. Vamos lá, mais uma pergunta, já que estamos aqui na live. Um bebê que nasce surdo é mais fácil de aprender Libras comparado a uma criança? Porque o bebê tende a aprender mais fácil, né? Ele suga muito, ele é uma esponja. O bebê é uma esponja. Então, ele tem essa facilidade a mais por ser surdo ou não? Um bebê surdo comparado com uma criança ouvinte ou não? Exato. Ah, tá. Entendi. Então, por exemplo, aí depende muito da família, gente. Geralmente, se a família ela tem aquela parte de Libras, o bebê vai estudar aquela informação. Agora, se é um bebê, por exemplo, que ele nasceu surdo dentro de uma família ouvinte, aí ele já vai ter um aprendizado mais tardio em relação a isso. Entendi. Então seria assim, o que você expõe à criança. Por exemplo, uma família surda que já conhece, expõe a criança já desde pequena, acredito eu, pequenos sinais, que de vez a criança está aprendendo a falar, a criança estiria aprendendo a fazer alguns sinais já básicos, como, sei lá, fome, sei lá, irritação, né? Me corrijam se eu estiver errado, eu acredito que seria isso. É isso mesmo, inclusive tem um casal de surdos aqui na minha região que o filho deles é ouvinte. Então, assim, a fala dele tá atrasada. Ele tem 5 anos. Então, a fala dele, ele tem poucas palavras. A maioria das coisas que ele faz, na verdade, é só balbuciar e apontar. Então, tem muitas coisas que ele é visual. Por causa que o pai, a mãe, é surdo. Assim, ele tem contato agora, tá começando contato agora na escola, mas a dificuldade dele em relação à língua é essa. Entendi. No português ele tem poucas palavras e na Libras ele já deslancha mais. Beleza, chegou outra pergunta muito boa aqui, já vou aproveitar. Quanto tempo de estudo para ter uma comunicação básica de Libras? E eu aperfeiçoo básica ao avançado. Quanto tempo demoraria para uma pessoa sair do básico ao avançado? Então, por exemplo, do básico mesmo, o básico, vamos dizer assim, o básico completo, para a pessoa aprender bem, para a pessoa pegar legal a Libras, 1 ano. O básico. Nossa, aí para avançado, gente, para aprender o básico. Sabe por que eu falo assim, por exemplo, 1 ano pro básico? Porque antes da gente começar o aprendizado da língua mesmo, da Libras, a gente aprende um monte de outras coisas. Então, por exemplo, a história do surdo, quem trouxe a Libras, como é a comunicação, como era a comunicação. Então, a gente tem todo um conceito em relação a isso. Não é só chegar ali e aprender Libras. Ah, aprendi o oi, aprendi o boa noite. Tá, mas da onde vem o oi, da onde vem o boa noite? Então, tem todo um conceito atrás de tudo isso. Então, primeiro você aprende a história e depois você vai desenvolvendo e trazendo sinais.
Entendi. Vou aproveitar essa pergunta que você está falando de como vem. Toda linguagem, ela tem um jeito de falar. Por exemplo, aqui no Brasil nós falamos, vou dar um exemplo básico de data, nós falamos dia, mês, ano. Nos Estados Unidos, eles falam mês, dia, ano, mais ou menos. O surdo, ele tem essa montagem de palavra, de comunicação iguais ao nosso ou não? Vou dar um exemplo. Citando esse exemplo mesmo, nos Estados Unidos, às vezes, uma palavra vem verso, entendeu? Em russo é totalmente diferente. Às vezes, para você entender, você tem que finalizar a palavra para o americano entender ou para o russo entender, italiano. Você vê que a montagem da palavra é diferente da nossa. O surdo também tem isso. É diferente ou não? Ele segue muito parecido com o nosso, a montagem de uma palavra, de uma pergunta ou algo do tipo. É diferente, sim. Tanto que quando tem, por exemplo, a palavra de, né, por exemplo, no meio de alguma frase, eles tiram esse de e a frase inverte. Então, por exemplo, sei lá, a casa de alguém, a casa da Lilian, vai, a minha casa. A casa da... Aí tem o da, né? Vamos escrever como se fosse a frase. A casa da Lilian. Então, eles tiram essa informação e falam assim, ó, Lilian, casa, ó. A casa da Lilian é ali. Então, eu e a minha casa. Por quê? A casa de quem? Minha. Então, me coloca primeiro e depois faz o sinal da minha casa. Ah, interessante, interessante. Tá vendo? Algo que eu perguntei assim, que é bom que a gente aprende. Então, realmente importante você aprender muita coisa antes do que você só aprender a falar, né? Porque você realmente vai ter que, acredito eu, você vai primeiro ter que entender como funciona a mente de um surdo, seria isso. Como ele pensa para você aprender a falar, a se comunicar com ele corretamente. Na verdade, a gente começa a introdução na cultura, né? Porque a gente também, o português também tem a sua cultura, né? Então, a comunidade surda também tem a cultura dele. Entendi. Eles têm, realmente, até porque se você pegar, os japoneses têm a própria cultura, italianos, mesmo morando aqui, claro que eles se adaptam, mas eles têm a cultura deles e faz sentido que o surdo também tenha uma própria cultura, algo que seja só deles. Isso, exatamente. Tem uma cultura dentro da comunidade surda. Entendi. Partindo para uma outra questão muito boa levantada, quais são as adaptações necessárias para o motorista surdo? Quais as dificuldades dele no trânsito? Acredito que deve ser muitas. Ai, gente, se eu falar para você que eu ando com surdo sozinha no carro, vocês vão me chamar de doida, né? Olha, eu vou falar das minhas experiências, ok? Dificuldade que o surdo encontra em relação à condução, né, a dirigir, é o quê? Se o carro, ele geralmente tem surdo que tem o carro automático. Então, ok, tem os avisos lá no painel, ok, beleza, acontece alguma coisa, tem um aviso, o surdo viu e arrumou, beleza. Mas já aconteceu, por exemplo, de estar subindo, assim, uma subida bem alta, bem íngreme, e o carro do surdo morrer. E aí eu tive que avisar para assim, ó, seu carro já morreu. Era, meu amigo, bora, como é que faz? Aí o surdo lá, deu o jeito dele lá e ó, saiu bonitinho e foi, continuou, mas já teve essas situações aí bem difíceis. Porque antigamente eu acho que não, porque antigamente o carro ele era, você não ouvia só o motor, você sentia o carro vibrar inteiro. Hoje, com a modernização dos carros, você realmente não sente o carro. Se for um carro bom, você não vai sentir nem o motor vibrar. Imagina um carro elétrico. O surdo realmente vai ter essa dificuldade. Sim, verdade. Tá, e a última pergunta aqui, que eu guardei essa pergunta porque eu realmente não faço ideia do que seja. Um inscrito enviou o que é datilologia. Não sei se eu escrevi certo. O que seria isso? É isso aqui, ó. Datilologia são as palavras. No caso, a gente chama de empréstimo linguístico, porque, na verdade, são as palavras do português. Então, por exemplo, quando a gente está começando na Libras, sei lá, não sei sinal de carro, mas você sabe a datilologia. Então, você vai escrever para o surdo, você fala assim, ó, essa palavra aqui,
carro. Qual que é o sinal? O surdo vai te mostrar essa palavra, o sinal é esse. Então você usa como apoio para você aprender. Seria então uma muleta. É como se fosse um apoiozinho assim, né? Você, não sei que palavra é essa, não sei comunicar. O que seria microfone? Você pergunta olha, como que é isso aqui? Isso, escreve lá pro surdo e o surdo vai montar pra você. Aí. Porque facilita. Vamos lá, porque facilita. Ajuda. Uma coisa é você ter que falar todas as palavras com a mão, outra você fala, não, é assim, não, é microfone. Sim, é mais fácil. Então, por exemplo, ó, se fosse na datilologia, eu teria que escrever aqui, ó. Microfone. Certo? Na Libras. Microfone. Nossa, realmente, é um gesto. Tipo, você já matei. Você mata. Meia hora de... Deixa eu fazer uma pergunta agora, né? Muito legal. O que você vê, ou como você enxerga o futuro das Libras no Brasil? Como você enxerga? Você acha que é uma coisa que vai evoluir muito? Ou não? Você acha, não, acho que a gente está aqui mais ou menos onde não tem muito para onde correr? Eu acho que já melhorou. Não vou falar que melhorou muito, porque ainda falta muito. Mas eu acho que é questão de conhecimento mesmo. Quanto mais as pessoas conhecerem a informação, quanto mais as pessoas se interessarem por esse assunto, mais a Libras vai evoluir e vai ganhar espaço. Por quê? Porque é uma necessidade. Assim como nós, ouvintes, temos as nossas necessidades, o surdo também tem as necessidades dele. Então, isso precisa ser mostrado, precisa ser falado. É verdade. É algo que a gente, infelizmente, não via, né? Claro que hoje, vou falar aqui, não é uma opinião política, tá? Pelo amor de Deus, quem estiver ouvindo isso vai estar assistindo esse podcast depois, não é uma opinião política. Mas a gente sabe que hoje o surdo ele também é usado como uma bandeira, às vezes, para ganhar voto. Quantas vezes a gente não viu, né, um político usar um surdo para levantar uma bandeira? Porque antigamente ninguém colocava isso nem em horário eleitoral. Hoje em dia, não. Se eu voto em mim porque eu sou a favor dele, mas não faz muito para ajudar. Só coloca um intérprete ali na hora que ele está fazendo o horário político dele, né? E o intérprete nem sempre é alguém que ele conhece o trabalho da pessoa e a pessoa não tá lá interpretando fielmente, não, tá? Tá lá fazendo baboseira. Sério, a gente já viu cada situação que dá vontade de falar, meu Deus. Sério mesmo? Existe... Não, agora calma aí. A gente tá chegando no fim desse papo, mas você deu uma animada aqui. Calma aí, agora você me tirou do... Segredos da profissão, gente. Existe, assim, algum momento em que o surdo ele dá uma trollada no cara e fala, tá bom, então toma essa daqui, você não vai entender o que eu tô falando, toma essa interpretação aí, seu tonto. Seria isso? Tem, na verdade, intérpretes. É a questão que eu falei pra você da questão do interesse. Entendi. Tudo hoje que é voltado pra parte do interesse, a pessoa vai falar assim, eu faço. Chega lá na hora, a pessoa não faz nada, né? Só baboseira. E o surdo que lute. Isso aconteceu uma vez, não sei se você lembra, mas em um discurso da África que chamaram o cara lá e falaram, você vai fazer a interpretação. Aí o cara começou a fazer sinais e todo mundo não entendia. Depois deu um mó rolo, o cara falou que tava vendo anjo, vendo isso, vendo aquilo. Deve ser mais ou menos essa situação, né? Sim, inclusive acho que eu vi uma reportagem também de uma mulher que ela fugiu de algum lugar, gente, eu não lembro aonde agora. Sei que ela fugiu de algum lugar e ela se disfarçou, assim, ela percebeu uma reunião lá do nada, ela começou uma interpretação muito louca lá, e ela fez tudo misturado e ela participou da reunião, tipo, lindamente, maravilhosa lá. Deve ser algo, assim, muito inusitado de se ver. Mas, Lilian, eu queria agradecer, tá? A gente já tem bastante tempo de conversa. Eu agradeço muito esse papo. Fica o convite para outros papos, outros podcasts. Esse daqui eu vou ter que subir pelo Instagram depois, mas eu gostaria que depois a gente estruturasse. Eu vou estruturar melhor o canal, vou fazer de novo
eu tinha programado, mas acredito que algo tenha dado errado. Eu gostaria que, se possível, futuramente você participasse de novo, a gente trazer novas perguntas, ou trazer, por exemplo, um surdo para a gente estar conversando com ele, se você nos ajudar a interpretar, para a gente conversar novamente, abrir um papo a mais sobre isso. Então, eu agradeço, fica o convite. Pessoal, quem assistiu a live, vai lá, entra no Instagram dela, tem muita coisa legal. Eu dei uma olhada para ver, vi os vídeos que ela posta. Ela coloca até dancinha de TikTok, por incrível que pareça. Tem também umas tentativas, gente. Mas é isso, muito obrigado, tá? Se quiser falar suas redes sociais novamente aí, para o pessoal entrar. A gente, então, né? Meu arroba é Lilian, intérprete de Libras. Tudo junto. Então, Lilian, intérprete de Libras. Tá bom. Muito obrigado e até a próxima. Quem assistiu, gente, muito obrigado pelas perguntas. Muito obrigado para quem assistiu. Lembrando que nós temos um canal no YouTube. O nome do canal se chama Mais Que Um. Entra lá, esse papo vai estar subindo lá. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada pela participação de todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau.